Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um dos capítulos mais importantes e também um dos mais difíceis da nossa história. A abolição da escravatura no Brasil. Foi uma jornada, sabe? Uma luta bem longa, cheia de reviravoltas e que ajuda a gente a entender muito sobre como o Brasil se formou. Para a gente ter uma ideia do tamanho do que estamos falando, olha esse número: 10 milhões. Por mais de 300 anos, foi essa a quantidade de africanos que foram trazidos à força para o Brasil. É gente demais, né? Um número que com certeza mudou o nosso país para sempre. E aí surge a grande questão, que vai guiar toda a nossa conversa. Como que o Brasil foi o último país de todo o continente americano a acabar com a escravidão? É isso que a gente vai tentar desvendar hoje. Então, vamos lá. A gente vai passar por todo esse caminho. Primeiro, entender como era o Brasil no século XIX. Depois, ver a pressão pela mudança, como a luta foi ficando mais forte, a chegada da Lei Áurea e o que aconteceu depois. E claro, no final tem um quiz para a gente testar o que aprendeu. Beleza, vamos voltar um pouco no tempo. Imagina a cena: 1822. O Brasil finalmente fica independente de Portugal. Parecia que ia ser uma nova era, né? Só que não. A base de tudo, a coisa que sustentava a sociedade e a economia, continuou igualzinha: a escravidão. A riqueza do café, do açúcar, tudo vinha do trabalho forçado. Só que, claro, essa situação não ia durar para sempre sem resistência. O processo de abolição foi tipo um cabo de guerra gigante, sabe? Com gente muito poderosa puxando para cada lado, tanto aqui dentro do Brasil quanto lá fora. Então, de um lado da corda, a gente tinha as elites do campo, os fazendeiros e muitos políticos conservadores. Para eles, a escravidão era lucro e eles não queriam largar esse osso de jeito nenhum. Do outro lado, puxando com toda a força, estava o movimento abolicionista, que não parava de crescer aqui, e também uma pressão externa fortíssima, principalmente da Inglaterra, que queria acabar com o tráfico de escravizados. E é daí, dessa pressão da Inglaterra, que vem aquela expressão famosa que a gente usa até hoje, para inglês ver. Sabe o que significava? O governo brasileiro ia lá e criava umas leis proibindo o tráfico de pessoas escravizadas. Só que era só de fachada. Na prática, ninguém fiscalizava direito e tudo continuava como antes. Era basicamente para dizer: olha aí, ingleses, estamos resolvendo. Mas no fundo não estavam fazendo nada. Mas é super importante entender que essa briga não era só por dinheiro. Tinha muita gente que via a escravidão como algo profundamente errado. Um exemplo é o José Bonifácio, uma figura central da nossa independência. Ele chegou a dizer que a escravidão era como um câncer que destruía a sociedade. Isso mostra que, para muita gente, a questão era moral. Era sobre o que é certo e o que é errado. E o tempo foi passando, e aquela pressão dentro do Brasil foi ficando cada vez mais forte. O movimento abolicionista explodiu. Deixou de ser uma coisa só de intelectuais e ganhou as ruas, os jornais, a arte, virou uma causa popular. E nesse momento, algumas vozes se destacaram muito. Pensa no Castro Alves, o poeta, usando suas palavras para denunciar a crueldade do tráfico negreiro, com poemas que emocionavam todo mundo. Ou no José do Patrocínio, um jornalista que usava o poder da imprensa para mobilizar as pessoas, para organizar a luta. Eram artistas, jornalistas, gente de todo tipo, todos juntos por um mesmo ideal. E aí aconteceu uma coisa que ninguém esperava e que mudou o jogo: a Guerra do Paraguai. O Brasil mandou milhares de pessoas escravizadas para lutar na guerra. A promessa era: se você lutar e sobreviver, você vai ser livre. Pensa na contradição. Como é que o país mandava homens para morrer por ele, em nome da pátria, e ao mesmo tempo mantinha essa mesma gente escravizada? Ficou insustentável defender a escravidão depois disso. E depois de tanta luta, tanta pressão, tantos debates, finalmente, o momento tão esperado. O momento que entrou para a história, a assinatura da lei que, pelo menos no papel, acabava de vez com a escravidão no Brasil. É muito importante ter isso em mente. A Lei Áurea não caiu do céu. Ela foi o ponto final de um processo longo e difícil. Começou lá atrás, com a pressão da Inglaterra, ganhou um empurrão gigante com a Guerra do Paraguai e, finalmente, em 1888, aconteceu. Foi uma conquista, resultado de muita luta. E o fato, o grande marco, é este. 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que estava no comando do Brasil no lugar do pai, que viajava, pega a caneta e assina a Lei Áurea. A partir daquele momento, a escravidão estava oficialmente acabada no Brasil. Bom, a lei foi assinada, então, final feliz, acabou a história, certo? Pois é, não é bem assim. Agora a gente entra na parte mais complicada.
O que aconteceu depois e como as consequências disso tudo chegam até os dias de hoje. E a pergunta que não quer calar é essa: será que assinar uma lei foi o bastante? Bastou uma canetada para apagar séculos de exploração e de repente todo mundo virar igual e ter as mesmas oportunidades? A resposta é um sonoro e direto não. A lei libertou as pessoas no papel, mas não deu a elas a menor condição de começar uma vida nova. As pessoas que foram escravizadas por toda a vida foram simplesmente jogadas à própria sorte, sem terra, sem estudo, sem trabalho. Esse abandono completo foi o começo de uma desigualdade gigantesca que a gente vê até hoje. Isso afeta tudo na nossa sociedade, torna muito mais difícil para a população negra crescer na vida e, por isso, a luta por reparação e por mais igualdade continua. Ufa, quanta informação, né? Agora, para a gente ter certeza de que tudo ficou bem claro, que tal um pequeno quiz? Vamos testar o que a gente aprendeu? Primeira pergunta: em que ano a Lei Áurea foi assinada? A resposta é 1888. Vamos para a segunda. Qual foi a guerra que deu uma baita força para o movimento abolicionista? Foi a Guerra do Paraguai. Terceira pergunta, atenção, qual país da Europa ficou pegando no pé do Brasil para acabar com o tráfico de pessoas escravizadas?
Terceira pergunta, atenção. Qual país da Europa ficou pegando no pé do Brasil para acabar com o tráfico de pessoas escravizadas? Quarta pergunta. Quem foi a pessoa que assinou a Lei Áurea enquanto governava o Brasil no lugar do imperador? A princesa Isabel. E a última pergunta do nosso quiz: qual foi o último país de toda a América a finalmente abolir a escravidão? Pois é, foi o Brasil. E para fechar agora a pergunta é para deixar a resposta aí nos comentários. Pensando em tudo que a gente conversou, qual é o maior desafio que o Brasil tem hoje para superar de verdade as consequências da escravidão? Deixem suas opiniões. E aí, curtiram essa conversa? Se sim, não esquece de seguir o canal e ativar o sininho para não perder os próximos temas e, claro, deixar aquele like. A gente se vê na próxima.